e vem para um sorteio muito, muito, muito menor. E as chances aumentam muito, Aumenta bastante. descapitalizando, colocando pouco dinheiro do bolso. Então, por exemplo, o cara tem a carta lá de 100 mil e aí seria 30%. Um exemplo, ele vai botar 30 mil. Aí vai ficar ali concorrendo com 10 pessoas, um exemplo. Isso. Não foi contemplado. Esses 30 mil vai pra onde? Volta pra conta dele ou fica lá? Ele nem sai da conta. Ele nem sai da conta. É. O lance ele é verbal. Antes da Entendi. contemplação, o lance é verbal. Você só digita no site ou no Entendi. aplicativo Ah, que legal, a não sua sabia. oferta. A sua intenção, uma intenção de Isso, dinheiro, né? o lance é uma intenção. E no próprio aplicativo ele já vem informando, porque eu olhei esses dias, o meu tava dizendo assim, Histórico, né? mês passado a média de lance foi de 32%. E isso é legal, porque Isso. vai criando pro cliente uma noção Uma de noção- como ele pode... Como aquele grupo tá se comportando, E de né? quando ele pode. Porque assim, se ele vê lá que tem 10 pessoas ofertando, ele tem 25 e o menor lance foi 32. Ele fala, pô, mas Não eu acho faz que mais sentido. um mês ou dois já vai chegar no meu percentual. É. Então ele vai trabalhar de acordo com o que ele tem. Legal. Caramba, que legal. E o bacana é assim, ó. Com o passar dos meses, o consórcio ele é fechado. Então só sai pessoas. Então, com o passar dos meses, aquela galera que tem um capital maior vai saindo, porque contempla o pessoal primeiro o capital maior, e vai ficando a galera do capital menor, do percentual de lance menor. E aí suas chances, obviamente, vão aumentando. Porque né? você não tá brigando com um shark grande ali, né? Você Isso. tá... Ou que tenha um shark grande ou outro, vai contemplando, vai Vai saindo. saindo. Vai Vai diluir, saindo. né? É, exatamente. Isso é muito legal. E os lances vai diminuindo e tem Que coisa tudo na palma linda. da mão. Uma dúvida, é crime ou é errado a pessoa sugerir um lance e não ter o valor em conta? Não, eu não sugiro, mas Na verdade, não... isso Se for acontece contemplado muito. no lance. Não, isso acontece muito. Isso é uma dúvida, né? Porque assim, que- ó, eu já tive cliente que eu vi lá que ele foi contemplado, liguei pra dar os parabéns, e ele falou, não, eu não vou pagar esse lance não. Aí eu falei assim, mas por que você não vai pagar? Ele falou assim, porque eu só tava testando. Meu Ele Deus. achou que aquilo era combinado. Então ele falou assim, vou ofertar o lance. Aí ofertou, não tinha o dinheiro, não pagou. Só que assim, a empresa, ela vai ver, quem não paga, ela vai chamando os próximos. A gente chama de segunda chamada. Ah, tá. Então, respondendo a sua pergunta, não tem nenhum problema, Tá. não tem nenhuma penalidade, a pessoa não pagou. Só tira ela da lista e vem Chama pro da próximo. fila. O Até próximo. mesmo porque vocês vão se identificar nessa parte, ó. Quando a pessoa tem muito dinheiro investido, que nem vocês, assim, ó, tem muito dinheiro investido, às vezes Amém, pai. Eu recebo, eu recebo. você vai lá e dá um lance, só que você não se preocupou em saber quantos dias para você resgatar sua É, seu aplicação. investimento é D mais 0, D mais 1. De repente o seu é D mais 5. É, que é o e médio a ali, né? seguradora normalmente dá 2 a 3 dias para pagar o lance, o seu dinheiro não caiu na conta, você não vai ter dinheiro para pagar. É. Você perde. Só que você não fez isso porque você quis. Diferente desse meu cliente que fez para testar. Faz Você- sentido. Aí, Faz o muito que sentido. acontece? Não pagou, a gente chama o próximo. Então, por isso que às vezes você vê lá o lance com 40%, mas quando você vai ver no final, saiu com 28%. Por quê? Porque as pessoas ofertaram o lance, não pagaram e vai chamando até liberar aquele dinheiro do mês. Falando em modalidades, hoje o cliente que compra um consórcio, ele pode comprar então para carro. Fala pra gente quais são as possíveis modalidades desse cliente comprar um consórcio. Automóvel, automotor, náutico, imóvel. Aí, quando a gente fala imóvel, a gente fala de tudo: terreno, construção, veraneio, Olha. residencial, comercial. Território tem- nacional. né? Tem também para cirurgia plástica, Cirurgia plástica? equipamentos de placa de solar. Então, assim, tem Gente, o muita céu é- Pra aeronave, Muita pra, coisa. enfim, barco. Vocês já venderam algum assim muito jet inusitado? ski. inusitado agora. Algum produto que não é. Tipo assim. Porque o carro-chefe. Quem que vende mais? Carro ou casa? Nosso consórcio. O nosso foco é imóvel. Legal. É imóvel. Legal. Acaba A gente saindo também muito vende mais. muito de carro. Só né? que assim, quando você fala inusitado, assim, é mais o planejamento do cliente. Sim. Porque assim, eu já vendi para cliente que estava levantando um capital para pegar o dinheiro e fazer outras coisas, para viajar, pagar festa. Aconteceu com a gente. Quando a gente casou, eu tinha o meu carro dos sonhos Sim. e a Raquel negociou lá e eu tô com o meu carro, paguei o consórcio, quitei. Ela falou assim: agora eu vou pegar o meu consórcio e vou comprar seu carro. Para quê? Para poder pagar a festa do casamento. Olha. Então, assim, nós não éramos casados, ela comprou o carro, Ele pegamos continuou dinheiro, com Sim, o o carro, carro.
E você pegou o dinheiro e pagou o casamento. Ele Isso. mesmo pegou o dinheiro, porque ela foi a compradora. Ele ficou com o carro dos sonhos Mulheres, dele. anotem essa estratégia. Isso é Kel, faz um fantástico. pitch ali, por favor, para as nossas queridas noivinhas. E o legal é que a gente economizou muito com Eu isso. imagino. Porque assim, a festa dava tanto. A Raquel falou, mas se a gente pagar à vista? Aí a mulher, à vista? Quem É, que se eu tem a pagar à vista, né, À normalmente? vista caiu muito o É, valor. não, Caiu muda muito. muito. Você tem o poder de compra, né? Com Poder dinheiro comprar. na mão. Tem... Essa semana a gente estava falando com o Zig, que é o nosso assessor de investimentos, e a gente chegou nessa conta e falou, cara, como o poder de compra muda o jogo de qualquer empresa, de qualquer pessoa física. Então, gente, entendam quanto o consórcio vai te dar poder de compra e poder de barganha é a chave para poder alavancar o teu E ó, sucesso, vou falar uma coisa né? pra você, Larissa. é Esse isso. negócio de você ter poder de compra no consórcio é bem legal. Porque se você tá com uma carta de consórcio lá, que nem eu comentei lá do meu cliente Wellington que pegou agora, ele tá com uma carta de 300. Saiu do aluguel. Ele tá comprando o imóvel que ele tá morando já, porque ele não quer fazer mudança e tal. Mas se é uma pessoa que já tem imóvel, fez para investimento, tá pagando ali, foi sorteado, eu não vou sair comprar qualquer imóvel. Eu vou esperar uma oportunidade. Exato. Então eu começo a olhar vários, falar com o corretor, falar, eu quero alguém que está vendendo, que está com pressa para vender. Porque ele vai lá, faz a proposta e ele ganha na compra. É isso. E ó, vamos segredo falar de é esse, como é o imóvel você. valoriza, E às vezes a né? pessoa saindo do país, né? Tipo assim, Saindo eu quero... do país, precisa do dinheiro para poder fazer alguma outra coisa. E, inclusive, a gente atende muita gente fora do Brasil. Que tá se Muito. programando, às vezes, pra É, voltar. Orlando, que faz é. patrimônio aqui. Que o pessoal legal. ganha em dólar, paga a Pô, parcela, que ganha delícia, euro. né? Imagina se ganhar e já tá 5 vezes o seu dinheiro, que delícia. Pra gente aqui, o que é R$1.000, pra eles É. é 200. É. E quem não tem duzentinhos normalmente ali no final do orçamento, dá, né? E aí, Então, É que você Contemplou deu ali. um exemplo legal do dinheiro que guarda. Nós temos 3 crianças. Quando ele fala, vamos no McDonald's, vamos no McDonald's, vamos no McDonald's, McDonald's. respirou R$1.000, né? Não, Com é, 3 é filhos. R$150 Sorrindo. comprando com cupom. É. Com cupom. Ali, ó, baixem o aplicativo Baixou do o McDonald's. E aí, se você Cupom. fizer isso, a alegria da criançada uma vez por semana, nós estamos falando de R$600. É. R$600 você já consegue comprar uma carta e de mais ou menos uns 150 mil, pagando meia parcela. Você sabe que é aquela coisa de você dar nome aos bois, né? Na vida financeira como um todo. E aí você começa a olhar. Eu tava esses dias, a gente aqui no escritório, junto ao time de funcionários, a gente tem esse tete-a-tete de conversar, criar planos e ajudar nessa questão. E como eu sou formado em administração com ênfase em seguros e previdência, então essa é a minha formação acadêmica, a gente acaba pegando alguns macetes ali da vida. E aí eu comecei a mostrar em números. Falei assim, você sabia que de 10 em 10 tá dando 1.500? Então, quando você para pra olhar, você fala assim, meu Deus, tá escoando o dinheiro da minha mão, porque eu estou sendo... E é normal, né? Não é um pecado capital de todo mundo, mas que se você não parar pra ver... Tanto que minha mãe sempre me ensinou isso. Tem um boleto, que aí você vai ter que pagar. Você não vai te dar teu nome. Então, se exponha a um consórcio, porque você vai ter que pagar e você vai dar um jeito, você tem que fazer acontecer. Então, eu acho que é uma chave. E quando muito menos importante. esperar, a excelente notícia chega. Ai, até chora. Né? Parabéns, você vai Vou falar uma contemplar, coisa. pode Esperando escolher o isso, em nome de Jesus, imóvel. Esse mês eu acho que vem. Chega, chama. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho eu escutei de um professor de finanças um negócio bem legal, que ele fala salvar dinheiro. Vocês já ouviram falar isso? Não, conta pra gente, por favor. Quando a gente fala de salvar dinheiro, é assim, ó. Se eu tô aqui, vamos pensar que a gente está aqui dentro de um shopping. Aí você fala assim, pô, eu quero comer um doce. Aí se você for no primeiro que tiver na sua frente, você às vezes vai pagar num pudim lá R$25. Aí você fala, pô, mas se eu tô aqui dentro de um shopping, eu tenho um monte de opções. Qual é a loja que eu sei que eu vou comprar um doce de repente um pouquinho mais barato? Ah, tem a loja tal. Às vezes eu ando poucos metros, vou comprar um pudim de R$12. Eu já salvei R$12. É isso. R$12,50. É isso. Então, assim, eu vou começando a salvar dinheiro para quê? Pensando em quê? Em gastar menos para conseguir fazer um investimento. E vou te falar, Eu sou o essa maior salvador chave. de dinheiro. Agora que eu parei pra pensar aqui. É. Esses dias a gente tava numa loja. Parabéns. Tava numa loja e, eu quero comprar coxa, comprar não sei o quê. Eu Filha. sou emocionada nas compras. Pelo amor de Deus, deixa eu olhar no Mercado Livre. É aqui, ó.
Falei, não, aqui é o Mercado Livre. Não, de fato, Não. assim, era uma parada de R$ 200 e no Mercado Livre 35. Aí ele falou assim, Larissa, presta atenção. Aí eu, ai, tá bom. Por ela, pagava R$ 200. Falei, não, o E eu Mercado falei, Livre entrega sente, rápido. sente aqui, olha que delícia. E como é importante, né? Olha que isso. legal. Olha isso. aí, salvou Eu faço o dinheiro. isso direto. Esses dias ela veio eu não vou falar o nome do brinquedo, senão se a pessoa assistir, ela vai lembrar de mim. Ela é nossa cliente. Mas a Raquel querendo comprar um brinquedo pra bebê. Não, olha, isso aqui é legal, porque ela tá um aninho, tá fazendo que faz barulho, não sei o quê. Aí eu falei, quanto que é isso? 120. Eu falei assim, tá bom. E ela vendo lá, e a mulher convencendo ela a comprar. Aí eu fui no Mercado Livre, 59. Olha. Aí eu falei assim, Salvou uma Salvou. grana. eu fiz só assim pra ela, assim, ó. Aí ela, então tá bom, vou pensar melhor, e devolveu. Chegou em casa, pediu, aí eu falei, tá vendo? Metade. Não, Não, isso é a gente tá falando impressionante. de um item Gente, de um dia. num momento. Quantas oportunidades a gente não tem de salvar 5, 10, 15? Por exemplo, a no final do estratégia mês? que todo brasileiro trabalhador para fazer. História da marmita. Meu, vou dar um exemplo. A gente se mudou recentemente e nessa mudança, história de instalar gás, enfim, a gente come de acordo lá com a nutricionista, a gente faz marmita, a gente tem um amigo chefe, enfim, uma bênção, e a gente come ali porcionado. Mas naquela semana, a gente tava com a casa em caixas, não tinha como comer. Então, cara, uma semana da gente almoçando, deu, sei lá, 400, 500 reais. Dá. Aí você para e você fala, meu Cristo. E é uma delícia, né? Você Não, e vai, fora que aí você pega o encontramos- docinho, encontramos um aí você restaurantezinho pega o baratinho. refri. É. E olha que o Vini é o maior mão de vaca do Brasil. Na Salvador de dinheiro. O maior Salvador Salvador, de é verdade. E ele aqui, ó, encheu um restaurantinho, gente, inclusive, ótima dica, eu vou até fazer um jabá. Cozinha da Sogra, aqui no Tatuapé. Vocês não têm noção do que é Sério. esse almoço. Maravilhoso, gostoso, barato, mas enfim. quando R$26, você parar come à para vontade. ver, Nossa, eu tava... E comida boa. comida, Não, mas sim, assim, de sim. verdade, gostoso, não é A aquela coisa... feijoada deles é absurda. Não tem. Muito bom. Aqui no Meu Tatuapé é Deus do muito céu. gostoso. E aí Deu até você para fome pra agora. colocar. Aí a gente até parou e falou, cara, R$500 são $100. São R$500 de investimento pra... No final do ano são X euros. Aí você olha e fala assim, isso aqui é burrice, E né? se a gente olhar um pouquinho além, cartão de crédito. Ah, é pra chorar. Você olha aquilo e fala, como que isso aqui, Multiplica, né? Nossa. 7 mil reais de fatura, foi um brinquedo pra criança, um sapato, uma coxa. Não tô entendendo. Ontem Calma. tava tendo uma E eu ainda live. dividi. Eu dividi. Ontem eu brinquei que eu postei numa live oração para a fatura do cartão de crédito. Pra ver se o Itaú lembra de mim e fala: não, esse ano você foi contemplado, não vai pagar. É ó, aqueles uma- 10, aqueles Dinheiros, 15, é. aqueles Uma 50, coisa que você 80. perguntou, se a gente tem histórias. Eu acredito que vocês também têm milhares, né? Eu tenho um cliente que uma vez ele me fez pensar, e foi bem no começo, eu achei muito bacana. Ele falou assim, Denis, você tá legal, você tá na Porto, você já é funcionário há bastante tempo e tal, mas você já parou para pensar que você hoje não tem renda? Eu falei, claro que eu tenho, eu trabalho e tal, ganho legal, porque eu trabalho muito, eu trabalhava de domingo a domingo, tal, por escolha. Ele falou assim, mas você já tem imóvel? Eu falei assim, não, tô pagando consórcio e tal. Ele falou assim, então você não tem renda. Porque se você parar de trabalhar hoje, quanto que você tem? É isso. Aí eu falei assim, se eu parar de trabalhar hoje, ele falou, então, você vai ter renda quando você falar para mim assim, ó, parei de trabalhar, E mas o eu dinheiro tenho... continua entrando. Tá entrando dinheiro aqui de aluguel, disso, daquilo. Sem eu trabalhar, sem eu fazer nada. Essa é a sua renda. E ele só comprando imóvel. Consórcio comprando imóvel, colocando para pagar. Ele falou assim, ó, eu tô comprando esse imóvel, não é luxo. Quem vê de fora vai achar que é luxo. Só que eu tô pensando o quê? Há 15 anos eu me esforçando um pouquinho mais, mas isso aqui é uma renda vitalícia. É isso. Quando eu parar de trabalhar, eu quero ter lá meus 20 mil reais de renda sem eu precisar fazer nada. No máximo, ter problema com o inquilino. Tipo, meu problema é tirar o encanador ali, né? Tipo, É o vazamentinho o vazamento. ali. E você sabe o quanto. Gente, a gente parar de falar. Eu até posso abrir isso aqui. A gente comprou imóvel no ano passado. Eu coloquei isso aqui que eu ia falar. Conta É isso. verdade. Não, mas é muito Isso é louco. muito legal, Porque, porque na verdade, como eu valoriza, né? ia trazer até a questão... Teve um movimento ali em 2020, 2019, da galera falar, imóvel não tem que comprar, viver de aluguel. Eu Isso. sou milionário e vivo de aluguel. E aí eu lembro que muita gente, era uma briga, né? Falando, é ou não é. Pra você é fácil, pra mim não. E aí né? nós vivemos isso assim, nós compramos um imóvel há um ano atrás, foi? Não. Novembro. Nossa, isso tudo já, gente, passa muito rápido. Voa. Em novembro o quê? Do ano passado? É, no 11. Ah, Não, novembro agora? 2023, sim. Caraca! Tem então- 7 meses. Tem 7 meses só. Nossa! Gente, Em voa. 7 meses o imóvel valorizou R$60 mil. 60 mil reais. Eu acredito. Então, aí
Parênteses, ele não terminou. Ele tá na planta. Ele tá lá, eu falei, que isso, que 60 isso? mil reais, Eu quero mais um, ainda não posso. Mas assim, você para e fala assim, e além disso, foi pra você investimento, deixa, né? e você deixa assim, minha avó falecida, meu pai faleceu também, né? Então, quando a minha avó faleceu, que foi depois do meu pai, naturalmente os patrimônios dela vieram direto pra mim, e pra minha irmã, e, enfim, os demais herdeiros. Mas o ponto é, ela ali na vida sofrida que foi, construiu um patrimônio, deixou ali. Então, não é só a tua escolha, mas se você vier a faltar hoje, a tua família, os teus filhos, eles têm da onde recorrer, têm para onde recorrer. E como o mercado imobiliário traz esse recurso e como o consórcio faz a gente chegar nesse lugar. Que o brasileiro comum talvez não conseguiria, né? Esses dias eu recebi uma caixinha de pergunta lá no Instagram e a pergunta foi: me convença a fazer um consórcio em 5 segundos. Aí eu falei: ele falou assim: paga o aluguel, me convença a fazer um consórcio em 5 segundos. Eu falei: olha, na sua falta, sua família fica onde? E no caso do consórcio, o imóvel vai ser quitado. Sim. E você dá um teto para sua família. Vamos dar o exemplo que... Menos de 5 segundos. Menos de 5. E é o triste exemplo do Sul. O que aconteceu com todos os nossos colegas? Tem um super amigo que é corretor, ele tinha um prédio, assim como nós aqui, e a estrutura desabou. Então, de um dia para outro, a pessoa que tinha uma série de coisas, ela não tem mais nada. Então, é muito importante a gente parar para pensar o que a nossa falta, ela muda a história da nossa família. E as pessoas precisam... Tanto que, assim, eu tenho uma colega que, enfim, o determinado parente veio a falecer, e a família que era rica se tornou uma família de classe média, quase classe média baixa. Porque ele era o mantenedor, na ausência dele não tinha nada, que é aquele famoso rico pobre. Porque você pode até ganhar muito, que é a história que esse seu cliente perguntou. Mas se você não tem nada, é dinheiro por dinheiro, né? Então, assim, tá, eu perdi meu emprego, a empresa faliu, as coisas aconteceram. O que você tem ali de bem material? Que é né? a sua segurança, né? Exato. Que aí é onde o seguro condominial, o seguro residencial, o seguro como um todo vai indenizar essa determinada cobertura do Sul. Então, assim, gente, hoje a gente precisa entender que o consórcio e o seguro como um todo não é mais uma escolha. Ela é uma proteção para tua casa, para tua família, para os teus filhos, né? É isso. É uma isso mesmo. proteção de Perfeito. renda. Perfeito. E até assim, pensando hoje no que nós temos, eu tô, assim, a maioria dos meus clientes, eu sempre falei, você quer investir? Investe um percentual no consórcio. Você vai comprar ETF, vai comprar ação, coloca um pouquinho no consórcio. E aí a minha briga anteriormente era assim, você falava para o cliente que era um investimento, o pessoal de investimento falava que não era investimento. Só que agora a XP está entrando com isso daí, né? Agora é investimento. Por quê? Porque tá vendo que o cliente abriu o olho. E aí, o que eles falaram, eles vão ter que desmentir agora. E, gente, conhecimento é poder, né? Exatamente. Olha Mas é igual isso. também na época do Bitcoin. Eu lembro que eles atacavam, falavam: isso aí é pirâmide, você comprar Bitcoin, esse dinheiro é um dinheiro que não existe. Agora eles são os primeiros a gravar vídeo falando: não, invista em Bitcoin. Assim como o plano de saúde, muita gente, né, no passado falou assim: eu vou pagar pra quê? Se eu ficar doente, eu pago no particular. A primeira internação, eu conheci todo o argumento cai por terra, porque uma internação UTI custa quanto, né? Então, assim, não dá, a gente tem que parar esse programar, esse meu né? cliente que me falou da renda, a esposa dele teve um problema faz pouco tempo. Ele falou pra mim que se não fosse o plano de saúde dele, ele falou assim que ele pegou a conta, que ela ficou internada, ela deu um aneurisma. Ele falou assim que pediu a conta só pra saber, porque ela ficou acho que não sei quantos dias lá internada, deu mais de 1 milhão. Isso que eu ia te falar, a gente tem um cliente nada, um amigo, que o pai teve uma questão de embolia pulmonar, ficou alguns dias internado no Einstein e simplesmente R$ 1.200.000 foi deixado. E um outro colega, a mãe, passou mal e na hora a mãe falou, me leve no Einstein, e não onde o plano cobria. Nossa, foi. E uma questão cardíaca deu R$ 800.000. Então a gente sabe, óbvio que eu sei que Einstein é uma questão de custa um pouco mais caro, mas em qualquer hospital seria 200 mil. Então, assim, hoje a gente precisa entender o seguro como uma chave que guarda a sua casa. E são coisas tão baratas quando a gente coloca frente ao que ele nos leva, né? Você coloca o seguro de vida. 10, 15, 20, R$ 30 no nós mês. tivemos Poxa. um caso de um cliente que não queria fazer o seguro no consórcio. Ele bateu o pé, não queria. E a Raquel, não, o seguro é bom, o seguro não sei o quê. É proteção para Tentando você, para sua convencer família. Ele fez, acho que foi 700 mil, né? O imóvel. Sem seguro, comprou o ele fez imóvel. o consórcio, comprou o imóvel, sem seguro, tudo certinho. E bacana. A gente era um case de sucesso. Foi passar as férias em Orlando
infartou e morreu lá. Quem tá pagando essa parcela? Então, A só que viúva. na hora, o que que aconteceu? A família veio babando pra cima da Raquel. Foi. Por que que você vendeu sem... Aí a Raquel pegou, printou e falou, ó, ele que pediu. Olha aqui, ó, mandou 3 prints. Um ela falando, mandou o áudio que ela mandou pra ele falando que era importante e que ele não quis. Foi a nossa sorte, porque o cliente ia falar que não, você quis vender sem... Tava A gente- cheio de vida, de saúde, De saúde. enfim, mas A chance a gente Mas, nunca gente, sabe considera. demais. Ele tinha 50 exatamente. e quanto? 56? Você acha? acho que 54. 54 muito pouco, anos, é. novo. Só que quando veio, tava fora. Assim, se ele Aí, tivesse né? sobrevivido, tava fora e ia pagar uma fortuna de hospital, né? A gente tem um caso que acho que a gente até contou aqui em episódio do Pedro, um colega nosso, um irmão assim da família, e que a gente, assim que eu me mudei pro Rio, que a gente tem uma filial do escritório no Rio, e eu fui, enfim, tava nesses primeiros meses, eu falei assim, junto com o Vini, Pedro, você precisa fazer um plano. Faça um plano de saúde, faça um seguro de vida. Não precisa. Eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, custa 300 X reais. Isso é burrice, você tem esse dinheiro. Ele fechou o seguro, os dois. 4 meses depois ele sofreu um acidente, que ele ficou na UTI internado, ele teve mais de 5 cirurgias. Foram 3 cirurgias, Ele 4 quebrou cirurgias, acidente de a moto. perna, o fêmur, os pés em vários Não, pedaços. estourou osso pra tudo que é lado na perna dele. Ele quase Meu morreu Deus. e o seguro cobriu. O seguro de vida da indenização, Tudo. enfim, o saúde cobriu. Então, gente, não tem Enfim, essa opção. Não tem. Um amigo meu, eu tava falando com ele ontem sobre isso. Ele é da Porto, funcionário Porto. E ele falou assim, Denis, eu tenho um seguro da Porto, mas eu fiz de uma outra nova que tá vindo aí, eu achei bem bacana que eu vou ver pra mim também. Ele falou assim, ó, eu fiz aqui, ó, baratinho, ele paga R$100, ele tem 1 milhão pra Indenização. indenização pra... Morte? Não, pra invalidez total Parcial. e parcial. Olha isso. Aí eu falei assim, mas por que você colocou tudo isso? Ele falou assim, por quê? Eu não tenho família, é só eu e eu tenho meus pais. Se eu vier a falecer, 100 mil dá para os meus pais. Só que se eu me quebrar na moto e ficar inválido, eu tenho que ter dinheiro. Então ele fez 1 milhão pensando, se eu ficar inválido e precisar de ajuda, o meu dinheiro vai poder me dar uma vida melhor. Eu vou te falar, é isso mesmo. Mas olha Ninguém só a pensa ideia. nisso, né? Se você parar para pensar nisso, se eu ficar inválido, ninguém tá livre disso. É melhor você ficar inválido com dinheiro ou sem dinheiro? E quanto Sim. custa um home care? Quanto Então- custa? O Pedro, esse nosso colega, ele precisou de maca no quarto. Nossa, Ele ficou mais de caos. 8 meses em casa. Então, imagina, ele era um chefe de cozinha, renomado no Rio de Janeiro, em casas de luxo, e de um dia para o outro ele estava no auxílio do governo. sim. Então, você traz isso para isso. E o seguro traz essa ponte, né? Esse bang jump para você pular e você conseguir continuar sobrevivendo, É porque isso não mesmo. dá. E aí, o que acontece muito, imagine com vocês aconteça muito, chega cliente assim, já tá quase morrendo, já tá lá, já tá inválido e fala, deixa eu fechar um seguro de vida. Não, meu amigo, não Fala, tem agora- como. agora já Agora era. ninguém É. mais quer. Passa por aquela questão da mentalidade e planejamento. Sim. Tudo, gente, qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente for fazer, minimamente. Uma festa. Esses dias a gente fez o aniversário das nossas filhas. Eu meio em cima da hora, correndo, ficou tudo mais caro. Ai, Eu quase tive um treco, porque É. uma correria. Aí eu parei pra pensar e falei, Raquel, você vende consórcio. Planejamento. Isso é um planejamento em pessoa, não só parabéns, É Raquel. isso. Na vida precisa de planejamento, minimamente, minimamente. para as coisas simples. E se a gente comparar, países de primeiro mundo trazem isso. Isso. Eu fiz uma especialização de seguros no final do ano passado em Londres e a gente teve uma oportunidade muito legal de sentar com uma das maiores seguradoras, né, que é a Swiss Re, resseguradora também, para sentar para entender o mercado europeu versus o mercado brasileiro. E o louco é que eles mostravam a quantidade em percentual. 80% da população no Reino Unido tem seguro de vida. E aí você troca para o Brasil que está em menos de 10, Não, 12. e E é- esses 10, 12 é coletivo, né? coletivo. Porque assim, A tá empresa lá na paga. empresa, normalmente Aí- não é a pessoa física, então, assim, é assustador Aí isso. você entende por que que você vai num país de primeiro mundo e não existe juros. É, E aí você vem em um país aqui como o nosso, um país Subdesenvolvido, maravilhoso, um mas é povo subdesenvolvido. maravilhoso. Eu amo nosso É Brasil. verdade. Mas enfim, infelizmente a nossa mentalidade ainda tá para trás. Por isso É. que os bancos ainda fazem fazem festa. milhões. Não tem, gente, existe procura para se pagar
Existe procura, fila de espera, para você pagar 3 imóveis e ter um. Como pode, né? Para pagar 2 carros e ter um. Exato. Mas peraí, para tudo. O que está acontecendo? Aí você vai em um país de primeiro mundo, não tem. Sabe por quê? Você pode cobrar o que for, eles não vão pagar. Porque tá aqui, ó. O segredo tá na mentalidade. Eu não pago. No ambiente. É um absurdo você pagar um imóvel de 500 mil, no final pagar 1,5 milhão. Não tem E é cabimento. muita E gente. a maioria do brasileiro ainda. Até um colega da faculdade estava contando que ele financiou o imóvel, enfim, sem seguro, sem nada. 1 ano depois foi roubado, até hoje paga o carro. Aí você fala, gente, é pra morrer isso, né? O cara tá lá pagando o carro que não tem muita existe gente. mais. Tem muita Então, gente. assim, não tem condição. É uma coisa que a gente Loucura. precisa parar e pensar como povo mesmo, né? É. Entender como um todo. Lições pra vida. É verdade. Salvar dinheiro, Não, é comprar salvar consórcios, dinheiro. Salvar dinheiro. seguros. E assim, o Brasil é um país tão incrível, né? Eu falo que tudo que você planta aqui, você consegue colher, né? É um solo fértil, é um clima bom, mas a mentalidade é muito isso. Se tem gente cobrando, é porque tem gente pagando, né? Se tem esses juros todo. Uma vez eu estava tendo um treinamento com um cara que ele é israelense e ele fala sobre finanças e tudo mais. É bem interessante. O nome dele é Ben Zuriel. Olha o nome do cara, né? Ele é israelense mesmo e ele tem um livro que é Vou Te Ensinar a Ser Rico. E aí, nesse livro, ele traz alguns pontos. Ele fala que nem o agiota de israelense, que lá também tem agiota, cobra os juros que os bancos brasileiros cobram. Olha que loucura isso. O cara é agiota lá em Israel, ele não cobra a quantidade de juros que os bancos brasileiros eles cobram. Então é muito louco isso. Infelizmente só cobra porque tem gente que paga, tem gente que se envolve nisso, porque se não tivesse, o que aconteceria? A gente seria os Estados Unidos da vida a nível de juros, né? É. Porque é absurdo, é uma loucura. Cartão de crédito, um amigo meu também, ele devia R$ 2.000, aí foi virando a bola de neve, a conta tava em 30. É verdade. Você sabe que eu fico muito feliz de uma coisa que você falou, né? Nosso povo, nossa galera, eu também, meu Deus. Toda vez que eu viajo, eu volto e falo, obrigada, Jesus, por falar português, por ser brasileira, tete a tete, gostar de gente, né? Ser feliz, que esse povo é só caloroso. Gosta de vem embora, fica em casa, não conheço, tem problema, aquela coisa de Brasil. E pensando assim, o quanto a internet trouxe essa democratização de conteúdos que até então estavam em mesas apenas de milionários. A gente tem um colega, irmão, nosso grande parceiro cliente aqui do escritório, que é o Navarro, ele é um dos maiores influencers hoje de finanças no Brasil. E a gente vê nos directs do Gabi, quando a gente tá com ele, fala aí, Vinas, histórias, né? Tipo, meu, você mudou a minha família. E o cara começou a investir R$ 20 em ação, enfim, R$ 30. Então, é entender que essa democratização do conteúdo digital trouxe esse acesso e esse é um benefício que a internet nos trouxe que não tem... Isso. É o start, né? Gente, E tudo aí, isso. onde a gente vê, por exemplo, Pablo Marçal, bilionário, Exato. tem um patrimônio, sei lá, de 5 bilhões. Eu vi uma entrevista dele recentemente. E aí ele traz e fala, não, peraí, eu faço desta forma. Se não existisse esse meio de comunicação... verdade. Como que a gente chegaria até essa informação, E né? como Dá que o voz pra consórcio muita cresceu gente. 50% nos Exato. últimos 5 anos? Considerando se não que está tivesse? desde 1960. Exatamente. Então, assim, a gente está falando de muito tempo no Brasil para dar um boom, né? É. E você sabe que a pandemia ensinou de uma forma triste e caótica o quanto o planejamento é necessário, que a gente não sabe o que pode acontecer com o mundo, né? E quantas pessoas Exatamente. ficaram milionárias na pandemia, né? Porque é o que eu sempre falo, enquanto tem gente chorando, tem gente ganhando dinheiro vendendo lenço. E é muito isso. Então, assim, muita gente viu a pandemia como uma oportunidade. Eu lembro disso, assim, eu morava no Rio ainda, e eu tava com um amigo, e aí ele recebeu um telefonema de um outro amigo dele, que é do ramo de auto, comprava carro. Ele falou, cara, se prepara, porque essa é a hora da gente comprar muitos carros, porque os preços vão estar lá embaixo, as pessoas vão estar querendo vender casas, a mesma coisa. Então, eu conheço pessoas que triplicaram o patrimônio, Isso. porque, de fato, eles tinham se planejado. Né? Eles estavam planejados. E até a Lari puxou o negócio do Navarro, é muito interessante, porque muita gente fala isso. Ele fala, se você investir R$ 50 por mês, em 30 anos você tem 1 milhão. Mas a conta não é essa, mas é basicamente E isso. ele justifica com juros Aí a lá, pessoa né? fala assim, 30 anos? Mas se lá, se eu morrer até lá? Mas a pergunta não é se morrer, e se estiver vivo? Porque as pessoas não fazem essa pergunta, né? Mas se eu morrer? Mas se tu não morrer, se tu estiver vivo? Tu vai ter R$ 1 milhão? Não vai ter, ô desgraça. Então, assim,
Vamos ficar esperto. E aí você faz um financiamento de 30 anos, né? São 30 anos da mesma forma, mas a Nossa. gente olha com outro olhar. Então é olhar e falar assim, gente, acordem. O dinheiro cobra a conta. E é a história de tantas pessoas que começam a vida. A gente tem uma pessoa que a gente conhece muito próxima que dos 20 aos 40 teve casa, imóvel, e A e B, e chega na terceira idade e chora para pagar um plano de saúde. Que hoje a gente sabe que é quanto custa, né, um plano de saúde da idade sênior. Então, assim, a gente tem uma história. Lembra de um cliente que veio aqui no escritório? Nossa, Essa história é pra misericórdia. chorar. Vou até deixar você falar, por favor, porque ele era teu. Digo teu cliente, mas É, essa história era me meu marcou. cliente, né? Porque parecia que era teu. Não, ateu não. Ele era seu Mas cliente. foi isso, assim, ele marcou a nossa chegou, vida, ele assim. chegou com 76 anos de idade, Tão ele tinha querido, um contrato né? que era de antes de 98. Então, a regra do contrato dele, ele não atualizou aquele contrato. Então, a regra do contrato dele, basicamente, era assim, a cada 6 meses era um reajuste. Então, o cara tava pagando, era, acho que 22, né? Uhum. 22 mil reais de plano de saúde 2 pessoas. para 2 pessoas. Ele já tinha Nossa. vendido uma casa. Ele vendeu uma casa para um amigo, a casa parcelada. Em Tipo parcelas assim, de 25 mil. em parcelas de 25 mil poder pagar o plano. E aí ele já tava desesperado, por quê? O cara já tava acabando de pagar a casa e ele não tinha não tirar dinheiro. E o maior problema, a esposa loucura, estava tratando câncer. Então, o pior de tudo ele estava refém daquilo. Tava Porque refém. a conta matemática é mais fácil 22? Ou quanto custa todo o tratamento da UTI que ela estava precisando? A quimio, então... Aí você olha e fala assim, o cara tinha um patrimônio, uma casa milionária, ele contando. E ele falava assim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Aí eu até saí da reunião. Eu falei, não, eu preciso chorar. Porque a vontade de você falar assim, pelo amor de Deus, vem aqui. Mas você não tem nem como Não tem salvar o que uma pessoa fazer. dessa. Não Porque tem o que fazer. nenhum conhecimento técnico nosso podia salvá-lo, porque a regra de contrato que ele estava tinha toda a base legal para isso acontecer, a judicialização provava que não fazia sentido, então a jurisprudência não era a favor dele, o contrato não era a favor dele, e ele falou, só tenho mais 8 parcelas. O que eu faço? E eu falei, a gente tem que se abraçar e chorar, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem pro senhor. Ninguém aceita a sua esposa, porque ela tem uma doença, ao mesmo tempo, você não pode parar de pagar. Então é muito triste, né? A gente entender que a história de muitas pessoas acabam sendo esse final. Então, assim, eu não quero trazer essa negatividade, não é isso, mas a gente precisa parar e entender, gente. A gente precisa se programar. Pensar no Sim. futuro. O planejamento sucessório, né? O planejamento como um todo. Hoje aqui no escritório a gente fez um planejamento sucessório. Quero que minha mãe viva por muitos anos. Mas se qualquer eventual circunstância acontecesse, o plano está feito, as coisas estão em nome, as coisas estão certas, né? Que hoje em dia tem toda a história da holding e todas as coisas que a gente consegue fazer. Procure especialistas para isso. Também procure especialistas para consórcio. A gente aqui em benefícios e tudo mais. E começar a estabelecer esses padrões. Lembrar isso. A chave, se a gente pudesse resumir esse podcast em uma palavra, eu acho que é planejamento. Né? Planejamento. Sim. Ela é a chave. Em todas as áreas da vida, né? Todas as E áreas. a gente está falando de patrimônio por conta da questão do custo final, ou Do a questão assunto do plano de saúde, que envolve a tua família, vidas, né? É muito sério. Mas em tudo, planejamento do tempo. Tudo. tá Qualquer ligado. coisa que for fazer, o planejamento precisa vir à frente. É isso aí. Não, no final eu já vou. A gente já tem já um seguro de. Um consórcio de auto. Já vou fazer já Estamos onde. conectados. Porque eu pensei, falei assim, não é que eu preciso colocar mais Já um vou ponto. fazer já onde de Eu casa. preciso mais de umas 2 parcelas de Fazer consórcio. bacana. onde pelo de casa, amor de Deus. porque, nossa, Vocês fantástico. trouxeram a luz, assim, porque eu tenho essa consciência, é uma coisa muito boa, e a gente precisa disso, ou enquanto der, né, enquanto puder, para que é isso, aquela pergunta, vocês me deram 2 lições de casa maravilhosas, essa do salvar me levou lá no Brás, a gente indo comprar pra economizar. Eu, graças a Deus, eu salvo muito dinheiro. E ela faz a diferença. Faz E assim, o muito. legal é que vocês são jovens ainda. Se vocês Sim. começarem com essa mentalidade de colocar o consórcio como uma prioridade, comprar e alugar, quando vocês tiverem, vamos pensar daqui 20 anos, Sim, pensando que o consórcio é em 15, daqui 20 anos vocês já vão estar recebendo 5 anos de frutos disso. é isso. Então, assim, se eu quiser, que nem você falou, minha mãe tá parando. Mas se ela fez a programação dela, ela vai parar agora e ela vai curtir. Só Tranquilamente, que quando a né? gente faz o estudo da Previdência, que é até um ponto que você trouxe, hoje a maioria dos idosos precisam trabalhar para se manter. E essa era a hora deles desfrutarem Verdade. do que eles construíram ao longo da vida.
Então, quem não se programa vai pagar o preço lá na frente. E o mundo mudou, né? Você até comentou que a sua tia se aposentou lá, enfim, há muitos anos atrás, com 40 e poucos anos, quase 50. Hoje a gente sabe como funciona toda essa questão de aposentadoria, como mudou a regra, nessa regra de transição. Aí você olha e fala o valor. Então, assim, às vezes a aposentadoria, infelizmente, não vai suprir, não paga nenhuma parcela do plano de saúde se a gente colocar a aposentadoria no salário base. Então, são tantas coisas que nos levam a querer jovens se programem, porque não dá. Ontem eu tinha 18 anos. Ontem. E Já passou. tô com 27 pra fazer 28. Falei, meu Deus, tô ficando velho. É isso. E para passar por mais 10 é um mais pulo. um segundo. É um pulo. O que eu mais recebo a gente recebe muito essa pergunta, né? Consórcio demora? Eu falo, primeiro demora para quem não faz. Para quem não faz, não vai acontecer nunca. Já é o primeiro ponto. Verdade, Segundo, o tempo vai passar. Vai passar para quem fez, vai passar para quem não fez. Quem fez, aproveitou o tempo, vai realizar, vai comprar, vai fazer patrimônio. Quem não fez, está muito perto de ir lá e dar dinheiro para banco, porque, gente, não tem outro caminho. Ou você tem à vista, ou você faz um consórcio e planeja, e aí o ideal, o consórcio, ele atende o cliente que precisa do bem a curto, médio ou longo prazo. Vai depender do teu bolso, da tua urgência. Ai, Raquel, mas eu não tenho capital, não tenho lance. Então, segura um pouco a ansiedade. A ansiedade só pode existir para quem tem lance. Não é? É verdade. Então, segura um pouquinho a ansiedade, coloca o pé no chão, faz cálculo. Sem contar que a gente não falou isso. Mas até para pagar 3 imóveis no final, você precisa ter 30% de entrada. É verdade. E Né? tem uma frase... sacrificam, às vezes, o FGTS de anos da família e tal. Tem uma frase que uma filósofa bem conhecida, que chama Raquel Daisy, falou esses dias. Uma pensadora. Uma pensadora que milenar. ela falou isso pro cliente, eu falei, eu vou levar isso para todos os clientes. A partir do momento que você pagar a primeira parcela do seu consórcio, o seu aluguel é temporário. Olha isso. É verdade. Olha Então, isso. assim, paguei a primeira, uma hora eu vou sair do aluguel. Agora, se você não pagar, eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo aqui o podcast conhecem 1, 2, 3 pessoas que já pagam aluguel há 30 anos, há 35 anos. Mora com os pais há muitos anos. É o dinheiro. Ele costuma ser muito para quem paga e pouco para quem recebe. Porque quem recebe quer sempre aumentar e quem está pagando quer sempre diminuir. Tá sofrendo ali para sofrendo, exatamente. Isso Gente, fantástico. Olha, Muito bom. fotografa essa frase. E por isso, no início, a gente tava falando, a questão do podcast. Eu amo isso daqui. É o quanto eu aprendo estando assim... É uma universidade da vida. É a troca, né? Que verdade. bacana. É muito bom, muito Gente, bom. que alegria receber vocês. Foi muito, muito gostoso o nosso bate-papo. Eu queria pedir para vocês falarem para o público ali sobre, enfim, a corretora, como eles podem achar vocês para, enfim, procurar mais sobre o consórcio. O Vini sempre faz uma pergunta muito legal, né, Vi? Sobre se tivesse uma frase ali para dar no mundo. Eu peguei isso do Joel J, eu acho muito legal. Aí até um dia que eu vou trazer uma coisa minha mesmo, mas enquanto isso eu trago dele. Mas Inspiração. se você tivesse hoje, assim, o que você falar aqui vai ser traduzido para todos os idiomas no mundo, que recado você deixaria pra gente poder entrar aí no final pro mundo? A pessoa que vai te ouvir, não só pode ser de consórcio, pode ser de vida, pode ser uma frase, mas... algo que de fato a pessoa vai te ouvir ali. E represente você. Eu já começo até a me emocionar já. Porque meu propósito de vida o que me move é ajudar pessoas. E a minha profissão me possibilita isso, né? Quantas pessoas a gente já não ajudou? Quantos casais, quantas famílias, enfim, que a gente ajudou a realizar um sonho. E continua esse trabalho tão forte de pegar na mão do cliente e ajudar, levar até o objetivo, sair do aluguel. Jovens que, Raquel, não sei o que eu faço com o meu dinheiro, estou gastando tudo, faz isso. Vai lá, compra o imóvel, aluga. O jovem pode, né? Ir lá, alugar, comprar mais um, enfim. Então, poder ajudar pessoas, isso me move e me faz acordar todos os dias melhor do que fui dormir para continuar esse trabalho. Legal, muito bom, muito bom. E eu falo para você ser intencional.
Tudo na vida é intencional. Verdade. Então, assim, eu e a Raquel, a gente está falando muito sobre isso. Então, hoje, a gente está procurando estar com pessoas que nos possibilitam chegar onde a gente quer chegar, que aproxima mais dessa ideia de família, de Deus. Então, tudo é intencional, seja na área pessoal ou na área profissional. Faça coisas que vá te levar aonde você quer. Esse é o recado. É porque a gente é o fruto daquilo que a gente anda, aquilo que a gente consome, aquilo que a gente assiste. Se você tem alguém próximo a você que saiu do aluguel e conquistou, você fala, meu Deus, eu quero sentir isso. Você vibra pelo teu colega, mas você vira e fala assim, gente, eu também posso, eu também. Esses dias a gente estava conversando sobre isso, né? Com um colega de trabalho, a gente falou, sonhe. O Vini fala essa frase sempre, né? É o mesmo preço. Não sonhar pequeno, sonhar grande. É o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Então a gente precisa olhar e falar assim, vem, vamos fazer acontecer. Cheio de energia, né? Muita coisa pela frente. Isso, sonhar sempre. E eu sou mais até do realizado, do planejado que... Sim. Porque sonhar é maravilhoso. Mas peraí, meu sonho existe. Tem que dar o start, né? Como, quando e como eu começo a colocar isso em prática? Quais as ferramentas que eu tenho? É igual o para trazer isso para a realidade. O que eu preciso fazer para conquistar aquilo? Não ficar pensando, eu posso ou eu não posso. Não, o que eu preciso fazer para chegar ali? Aquela que eles mandam, posso, quero, consigo. Não, faça. Faça alguma coisa, né? É isso muito aí. bom. E até coloquei uma frase que eu falo muito isso, até na questão de intencionalidade. Seja interessante e não interessado. Porque isso, você pode ser intencional, e quando você é intencional e você é interessante, é o combo perfeito. Porque tem muita gente que hoje, né, mais o mundo que a gente vive é só network, né? Network, eu preciso pegar aquela... Me conectar. Me conectar. Quero morrer tipo com assim, isso. no intuito de sugar. E não, leva, agrega, igual aqui. Como vocês estão agregando? Isso é muito bom. São colegas numa de mercado, mesa, né? Exato. Estamos aqui crescendo. Numa mesa, quando você agrega, é maravilhoso. Eu, desde novo, eu comecei a trabalhar com 15 anos. E aí eu falo... eu não Mas quero você ser... não tem 15? Você Não. começou Eu tô com 25. Tem essa cara aqui. Produto Essa cara de Jequiti. acabado. Esse aqui foi a Marizinha da praia. Mas eu sempre falei isso, desde meus 15 anos. Eu nunca quero ser o rei dos bobos. Eu quero ser o bobo entre os reis. Porque ali eu absorvo, ali eu aprendo, ali eu me desenvolvo. Então é muito isso. Gente, obrigado pela oportunidade. Imagina, assim, prazer aquilo enorme. que você falou é real. Nós, embora somos, entre aspas, concorrentes, mas eu acho que a gente tem muito a trocar, muito a crescer. Com certeza. Tem cliente, tem sol para todo mundo. Sim. Isso é muito bacana. Eu também. Então, obrigado. Quem quiser achar a gente nas redes sociais é @capitãoconsórcios. Segue a gente lá, olha as histórias que a gente coloca lá dos clientes que vocês vão gostar bastante. Tenho certeza. Muito bom, Muito bom, olha, eu tô muito feliz e legal que a gente começou antes do podcast, a gente bateu um papo e a gente fala dessa história da especificidade. E quão importante é a especificidade, porque a gente consegue falar assim, olha, isso aqui é o que eu faço, eu sei fazer, e o seguro é um mercado tão grande, tão vasto. Então, quando a gente fala aqui da Agnus, a gente sempre fala disso, né? A nossa especificidade é vida, saúde, odonto, é o nosso carro-chefe, nossa operação respira isso, e a gente tem aqui colegas especialistas em consórcio, então procurem o time da Capitão, é um prazer estar aqui com vocês, a gente aprendeu muito, tenho certeza que a Gi aprendeu, a Thalita que me perguntou essa semana aprendeu, e todos os nossos espectadores com certeza aprenderam também. Então, um prazer, Vini, por estar aqui com a gente mais uma vez, a gente fazendo co-host aqui desse episódio. E continue aqui. Se inscreva no canal, conta aí pro pessoal. Compartilha, se inscreve, comenta, manda para um amigo para poder fazer um consórcio. Para os inimigos também. Para os inimigos também. Manda aquela lista do Serasa, tá? De inadimplência, manda e fala assim, programa, vai lá guardar dinheiro. É isso, gente. Muito obrigado. E toda semana nós temos episódio, então aproveita e já se inscreve aqui. É um prazer ter você com a gente. Até a próxima. Aguardamos vocês, viu? Aí.